Bem-vindos a mais um podcast Desabafo de Mãe, esse lugar aqui onde a gente encontra para realmente desabafar. E sempre assuntos bem curiosos, sempre muito aí história para contar. E a gente sempre tem um convidado muito bom aqui, de muitas curiosidades. E eu tenho certeza que vocês estão aí curiosos para saber quem está aqui com a gente hoje, né? Então, antes de eu falar quem está aqui com a gente, deixa eu deixar um recadinho para vocês. Sempre para participar do nosso podcast, deixar perguntinhas, eu deixo lá nos stories a caixinha de pergunta, já com o quem vai ser nosso participante aqui, para vocês deixarem as perguntas e a gente tenta responder o máximo dela. Quando não consegue responder tudo, porque sempre tem muitas perguntinhas, a gente depois responde também em inbox para vocês, ou até mesmo dentro do nosso Instagram. A gente está sempre deixando ali respostas sobre o conteúdo que a gente abordou aqui no nosso último podcast, tá bom? E quer participar desse podcast? Tem histórias legais aí para contar? Ou é uma profissional dentro da área materno-infantil? É só mandar para a gente, manda inbox aí as suas histórias, o seu conteúdo e a gente avalia e vai ser um grande prazer poder conversar com você aqui também em uma tarde aqui de podcast, de bate-papo gostoso sobre maternidade. Quem está com a gente hoje, deixa eu até ler, porque ela é tão graduada, gente. São tantos títulos que eu vou ter que ler. Então, quem está com a gente hoje é a querida doutora Lohana Gomes, que além de advogada, ela é realmente uma amiga, uma querida aqui para gente, e também tem várias histórias de maternidade para contar para vocês. Ela é advogada, ela é consultora jurídica, é fundadora do escritório L. Gomes, né, que é um escritório full service. Depois a gente vai falar mais também sobre isso. E ela é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Previdenciário, Lei Geral de Proteção de Dados, legal, né, para o nosso dia a dia aí. E ela é membro da Comissão de Admissão de Processos Éticos da OAB, aqui de Minas Gerais. Então, tem muito conteúdo para a gente falar aqui. E sem contar que ela é autora de diversos artigos jurídicos aqui também. Então, é uma referência aqui em Minas Gerais para a gente, dentro de todo o conteúdo né, de direito. Mas hoje, especificamente, a gente vai abordar aí direitos de mãe. Então, direitos da maternidade como um todo. Mas então, seja muito bem-vinda, Lohana. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você e poder falar um pouquinho, né, sobre os direitos aí das mamães, das gestantes, que é muito importante, né? E que infelizmente a maioria das mães elas não tem consciência, né? Sim, sim. Não, que bom, muito bom, tá? Poder abordar aí esses assuntos que são tão importantes para a maternidade. E a gente vai começar você me contando aí histórias. Inclusive, depois que eu fiz o convite para a Lohana, ela me contou que também sofreu violência obstétrica e que até rendeu um processo. Então, tô doida para falar sobre isso, porque é um assunto que eu tenho como missão de vida falar sobre violência obstétrica e a importância do plano de parto, né, para as mamães. Então, eu quero abordar isso com você depois aos detalhes, saber de tudo, até para a gente poder ajudar outras mães aí que estão passando pela gestação, ou até mesmo que passaram por alguma situação, né, e vai enquadrar dentro de violência obstétrica, para saber como também que pode prosseguir ali, né, com essa informação e como reaver seus direitos como mãe, né? E mais importante, né, prevenir a violência obstétrica. Mas me conta primeiro sobre a sua vida, sobre seus filhos, né? Você é mãe de 2, certo? Isso, exatamente. Eu sou mãe de dois. Um menininho que se chama Estevam, que tem 5 anos, que é o autista, né? Ele é portador do transtorno do espectro autista. E a Evelyn, que tem 3 aninhos, fez 3 aninhos agora em dezembro. E aí é caótico, né? Porque com 2 crianças e conciliar com tudo, advocacia, maternidade, é muito complexo. Ainda tem marido, tem cachorro? Marido, cachorro não. Não, Cachorro eu mandei para casa da sogra, porque tá certo. Não dá para mandar o marido para casa da sogra que não manda o aí cachorro. não tem como. Aí eu mandei o cachorro, porque 2 crianças já é complicado. Tá certo, mas você dá conta de tudo isso e muito bem, Eu e sempre tento, né? mas dá conta assim, gente, eu conheço particularmente, posso falar que ela dá conta mesmo. E assim, a Lorena, ela é muito nova, então assim, Ah, você obrigada. começou muito nova, né, com tudo, né, com os conhecimentos aí dentro dessa área, e eu É. acho que você se encontrou por completa, né? Graças a Deus eu nunca tive dificuldade de decidir ali qual curso seguir, né? Que eu acho que a maioria das pessoas sai ali do ensino médio e já fica na dúvida, né? Eu não, eu sempre quis ser advogada, então para mim foi muito tranquilo. Eu entrei na faculdade com 17 anos e me formei aos 21 anos. E fui mãe aos 23
e da Evelyn 25. Você já sofreu preconceito, assim, por ser mãe, por ser uma advogada tão nova? Ah, eu acho que no começo um pouco mais, né? Porque como eu formei com 21, eu fiz o nono e o 10º junto, né? Então, eu formei em 4 anos e meio. E prestei exame da ordem, já abri escritório. Então, lá no comecinho, né? Acontecia, às vezes, da pessoa ela assustar, assim. Nossa, mas cadê a Acho que advogada? É você? você é estagiária, né? E assim, eu super nova, e aí até hoje eu ainda levo algumas coisas, por exemplo, eu sempre usava tons sóbrios, roupa de velho, né? Eu Sim. chamava roupa de velho porque eu não podia usar ali condizente com a minha idade, porque senão eu ia perder toda a credibilidade. Mas eu tenho muitos clientes que estão comigo até hoje, da época quando eu iniciei na advocacia, assim, são os melhores clientes, viraram assim família para mim, porque acaba que assim eles confiaram em mim quando até eu mesma ainda estava pensando se eu confiava, né? Legal isso, mas o importante é que também você seguiu todos os processos, né, de conhecimento mesmo, né, e É o curso verdade, de direito, ele já é um curso mais pesado, é com muita verdade. teoria, mas a prova da ordem, ela também, ela já elimina bastante essa questão de ser novo e conseguir passar, já é um teste de aptidão mesmo, É de verdade. competência, É né. verdade, acho que falta um pouco da gente acreditar na gente mesmo, né. E hoje em dia, até hoje, tem cliente que chega e fala assim: "Nossa, mas você é tão novinha, né". Você Aí eu adora, falo: né. "Então, é porque você não esteve aqui 7 anos atrás, né, porque se fosse 7 anos atrás, você ia ver o que que era novinha". Hoje eu já me considero uma anciã aí do direito, porque eu já passei por tanta coisa, né, minha vida ela foi um intensivo ali, desde o ensino médio até hoje ainda, é tudo muito rápido, né. Acho que nós mães temos isso, né, da vida ser muito intensa. Intenso. Então e eu gosto muito de estudar, né, entre aí as qualificações, porque você comeu algumas qualificações Não aí dá para ainda. falar tudo, gente. Eu tô fazendo pós-graduação também em direito de família, que é uma área, assim, que me encanta muito, principalmente dentro dessa questão feminina, né, da questão do direito da mulher, né. Eu tenho direito do trabalho também, que a gente aborda ali, mas, dentro do direito de família, que entra naquela questão de guarda, pensão, eu acho que é o mais encantador ali dentro do direito, né. Sim, e eu não sei você, mas assim, a gente trabalhar com mães, acho que causa uma identificação tão grande, porque são causas que a gente vive, são, né, momentos que a gente compartilha ali, às vezes, com a família e vê isso acontecendo com outras. Então, quando a gente consegue ajudar outras mães, dá uma satisfação ainda maior ainda, assim. Eu não sei, mas eu acho que se eu fosse para a área do direito, eu seria também direito da família, porque eu acho que eu abraçaria ali as outras mães e É. tentaria realmente dar o melhor Eu para acho que é onde você elas. pega a mãe ali no momento mais delicado da vida, né, porque quando você fala de filho, a mãe vira uma leoa. E aí quando a gente fala de guarda, nossa, aí é uma luta, porque aí a mãe ela quer: "Ai, vai tirar meu filho de mim. Ai, vai levar para casa do pai. Será que vai saber cuidar?" E entra um monte de discussões ali que só quem é mãe, de fato, entende uma outra mãe, e aí a gente tem que lidar ali de uma forma um pouco mais empática, né. Então eu acho que o fato de você trabalhar com mãe, dentro do direito de família, você pega essa parte mais delicada. Mas nós temos mães também em outras áreas, como direito empresarial, né, você que é uma empresária e mãe também, então assim, Sim. a gente tem mãe em todo lugar, a gente está dominando o mundo, né, e eu acho que isso que é o mais legal. É, legal. E conquistando nossos direitos, né, porque às vezes a gente fala, mas parece que não tá só muita falação, "Ah, essas mães estão querendo levantar bandeira", e não é isso, é uma conquista de direitos e é uma conquista diária. Então e não é só de uma mãe, então tem que se juntar mesmo. Esse canto aqui de podcast, ele é exatamente isso, é para outras mães assistirem e falar assim: "Nossa, eu me identifico com isso. Olha que legal dessa informação, como que eu posso, né, conquistar algo diferente ou até mesmo me posicionar vendo tudo isso". Então, assim, é muito legal isso, eu adoro e tô amando, gente, estar aqui com vocês nesse podcast, adoro. Eu me sinto uma convidada toda vez que eu venho aqui entrevistar alguém. Então, vamos então para as perguntinhas? Porque tem Vamos. tanta pergunta. Você falou aí de guarda e de né, dessa parte de divórcio, e infelizmente, né, acontece muito após a maternidade, a É gente vê verdade. muitas famílias se desfazendo. E aí, eu como, psicanalista, eu sou do lado de: "Espera aí, vamos reconciliar, né, vamos Aham. tentar trazer ali o casal de volta, né, ou não deixar acontecer essa separação". Mas eu sei que, chega um ponto que muitas mães precisam realmente
muitos pais, né? E às vezes até o casal junto mesmo, se decidirem pela separação, porque pode ser melhor até para a família. E aí, nessa situação onde eles decidem, né, que de qualquer forma é triste, porque qualquer separação é triste, porque eu imagino que quando tem um filho ali no meio, principalmente, é, vai ser delicado de qualquer forma, né, doutora É Lohana? verdade. Abordar mesmo direito ali, quando é consensual, mesmo assim, é delicado. É. Então, vamos lá para algumas perguntinhas aqui, que eu deixei lá a caixinha de pergunta, e tiveram bastante perguntas. Ai, ai, ai. Ai, 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 vamos lá. Como pedir o aumento de pensão se o pai esconde patrimônio? Tem isso? Ah, é o que mais tem dentro do Brasil, né? É jeitinho brasileiro. Então, assim, a gente tem muitos casos, né, que o pai fala, se você entrar com um pedido de pensão, vai diminuir ainda mais o valor da pensão, né? Então, vai ser pior para você. Entra com o processo que vai ser pior para você. Mas, na verdade, assim, a gente tem muitos mecanismos jurídicos hoje que estão também entrando aí nessa questão tecnológica, né? Estão avançando aí junto com a tecnologia. E tem como a gente verificar, assim, a capacidade econômica do pai. Então, se é aquele pai que ostenta, que viaja pra praia direto, usa roupa de marca e gosta de ostentar nas redes sociais, a gente consegue printar essas conversas, utilizar elas como provas, ou até mesmo testemunhas, né? Porque a gente tem também aí pessoas que assistem os stories, às vezes bloqueia a mãe, né? Pra mãe não conseguir ver, mas tem sempre uma amiga, um parente que viu ele, nossa, ele tava viajando, ele tá pagando R$ 300 de pensão. Então, assim, a gente consegue usar desses mecanismos para comprovar que não seja necessariamente um trabalho fixo, né? Além da possibilidade também de quebrar sigilo bancário, que pouca gente conhece, então a gente consegue ver todo o extrato de movimentação bancária do pai ali, o Pix que ele mandou, que ele recebeu. E aí, às vezes, a mãe não tem conhecimento e ele se prevalece dessa falta de conhecimento falando isso, às vezes até acredita que é verdade também, né? Falando Sim. assim: olha, se você entrar com o processo, você não vai receber nada, vai até diminuir. Fica aí com os R$ 500, porque normalmente paga menos, paga R$ 300. Aí a mãe fica com medo. Então, Existe um chega. mínimo para se pagar? Então, não existe um mínimo, né, para poder pagar ali o alimento. Porém, a gente tem um usual, que é o comum, né, que é 30% da capacidade econômica do pai. Isso não vai ser necessariamente 30% do salário mínimo, né? Mas se o pai estiver desempregado, por exemplo, aí a gente usa o salário mínimo como uma Referência. referência, uma base para fixar ali os alimentos, né? Porque o pai desempregado ou não, a criança tem que comer, né? Então, Então, se o pai, por exemplo, fez uma transferência pro irmão, pro tio, pra mãe, para esconder ali o patrimônio, é possível, então, fazer um rastreio pedindo essa vista para a conta bancária? sim, é possível fazer esse rastreio, ele vai ter que justificar de onde veio todo esse dinheiro, né? É triste, Enquanto é né, só gente? ali migalhas, né? Já tive casos que o pai ele pagava mais em um churrasco de 1 hora do que para a filha, assim. E ele não pagava tão pouco, mas assim, em comparação com o gasto, a criança ela tem o direito de ter a mesma capacidade, a mesma vivência do pai, né? Se o pai ele tem uma condição de viajar, a criança tem que ter a condição também. Nada mais justo, né? Com certeza, com certeza. E agora outra perguntinha. Como funciona a guarda de uma criança recém-nascida? Pois ainda amamenta. Minha bebê tem 2 meses e irei me separar. Ai, que triste, gente. Me chama É. primeiro, depois você chama a Lohana. Me chama primeiro, vamos tentar alguma coisa aí para vocês? Se não der mesmo, você chama a Lohana, tá? Mas me conta, essa resposta. Na verdade, assim, dentro do processo, a gente também preza muito pela reconciliação. Sim. Então, antes de seguir ali para o juiz decidir, tem uma fase do processo, que é a fase de conciliação, mediação, que a gente vai tentar ali de qualquer jeito não, de todos os jeitos possíveis, Possíveis. uma conciliação. Porque para um bebezinho de 2 meses, realmente é muito difícil. Gente, e a mãe também, de um bebê de 2 meses, ela ainda tá muito fragilizada, né? Será que é o Com um momento de resguardo muito tomar a decisão, fragilizado. né? Sim. A gente coloca que o resguardo emocional, ele dura em torno de 1.000 dias, que até a criança tem em torno de 2 anos. E a gente vê muita separação nesse período de até 2 anos. E a mãe está muito fragilizada. Não é culpando a mãe pelo fato da separação. Mas como ela está ainda com muitas alterações hormonais, emocionais, físicas, e aí isso interfere muito na convivência ali familiar. Ela está, né, muito exposta, né, a muitas
feridas, né, que às vezes foram causadas na gestação e no pós-parto também. Então, a gente vê muita separação acontecer durante esse período e infelizmente, né, porque às vezes é tentar ali, tanto o pai quanto a mãe, mas tentar ali fazer uma recuperação nessa fase, olhar um mais para o outro e principalmente o olhar desse pai para a mãe, né, principalmente que ela está mais fragilizada e com mais alterações, para que possa resgatar talvez essa relação e não chegar, né, num divórcio, né. É. Mas é muito bom saber que a justiça também olha por isso, né, e seria bom se tivesse, às vezes, alguém da saúde mental dentro de uma às vezes, dentro de uma própria Mas tentando fazer a conciliação. Tem? tem os conciliadores, os mediadores, tem psicólogos, psicanalistas, N áreas voltadas para a saúde mental. Eles fazem um curso interno também do tribunal Sim, para se tornarem conciliadores e eles fazem essa mediação, essa conciliação. Quando a gente vê que está um caso muito complexo, o próprio advogado sugere, olha, vamos tentar fazer uma sessão de mediação, conversa com você, com ela, terapia. com os dois, e aí a gente consegue chegar num acordo e consegue homologar um acordo, tava ali os dois brigando, deixava ver a criança, e é assim, parece até milagre, mas não é realmente profissionais estruturados e capazes para lidar com isso durante o procedimento. Até porque a criança tem 2 meses, até sair o divórcio, a criança vai ter o quê? 2 anos, 1 ano, então, Sim, assim, é muito mais a própria pessoa decidir o que é melhor para ela, o que é melhor para a criança, né? Ninguém é melhor para decidir para a criança o que vai ser melhor do que os pais. Essa é a verdade, né? E os juízes, eles ratificam muito isso. Eles falam, olha, vai vir para minha mão, eu que vou decidir tudo. Mas será que eu sou a melhor pessoa para decidir sim. o futuro do seu filho? Com quem que ele vai ficar? Quanto que ele vai receber? Né? Não tem muito sentido isso. Isso é Então, muito forte, ali né. é exceção, né? E para a mão de um juiz decidir a exceção, a regra é que o próprio casal decida. Fantástico isso, não sabia que É. existia essa mediação dos profissionais de saúde. Fantástico isso, realmente faz muito sentido, viu. Quantos dias de atraso o pai pode ser preso? Esse já tá lá já tá lá na frente já, ó. Você já não tá pagando. Sim. Então, a partir de 1 dia de atraso, o pai ele já pode ser Bom dia. preso. É, Que isso, que justiça que funciona. funciona. Realmente funciona. Se a gente acha que não, mas esses processos, eles têm até prioridade de tramitação, eles são até bem rápidos, sabe? Então, a partir de 1 dia, já pode acionar, entrar com uma execução e o pai ele já pode ser preso por não estar pagando os alimentos. Aí, nesse caso, né, ele vai receber ali um mandado para poder ou ele pagar, ou ele justificar, ou ele ser preso. Mas, a partir de 1 dia de atraso já é possível. O que acontece muito é que, assim, 1 dia, será que vale a pena eu contratar um advogado, pagar honorário, entrar, desgastar uma relação por conta de 1 dia de atraso? Sim, Então, na maioria dos casos, a gente entra quando tem aí 1 mês e pouquinho. Mas sim. a partir de 1 dia já pode. Entendi, legal. Sei lá, manda uma mensagem assim já cobrando mesmo oficialmente, sabe? Já As mensagens manda, que não tem já manda o emoji. link do podcast e fala: olha aqui, esse trecho já pode a partir de 1 dia, mas eu vou esperar uma semana. Eu vou esperar 3. Vou esperar 3, aí pra ver, porque eu já sei que pode a partir de 1 dia. Porque tem o mito, né, de 3 meses, mas não é a partir de 1 dia. Legal, legal saber disso, tá vendo, gente? Ó, esse podcast é tudo de bom pra você que é mamãe. Ó, descobri que o meu marido tem família. Descobri que meu marido já tem família, é casado. Estou grávida, o que Que? faço? Meu É, Deus! foi uma seguidora nossa que deixou. Como que é? Ela descobriu que o marido dela já tem família e agora ela tá grávida. Que faço? Ai, meu Ela Deus. tá, ela tá Então, o precisando, marido dela já tem uma outra já esposa. tem uma outra família. Entendi. Assim, o direito ele é protetor para a criança desde dentro da barriga, né, da mãe. Então, assim, a gente tem uma coisa que chama alimentos gravídicos. Então, a mãe ela pode entrar com processo judicial solicitando aí a fixação dos alimentos para o bebê para ajudar nas despesas com exames, ultrassom, enfim, tudo isso que é muito caro, vitaminas, né, que é muito caro ali durante a gestação e ele já tem obrigação, claro, de arcar. Só que uma coisa que é importante é que ela precisa comprovar a probabilidade dele ser o pai, né? Então aí tem que ter foto junto, mensagem de WhatsApp. Deixa eu ver se ela fala namorado ou marido.
Descobri que o meu marido, então quer dizer que ela já É. tá casada com ele. Se ela tiver casada, a própria certidão de casamento, ela já vale como prova para os Jesus. Ô, alimentos gente, se o meu gravídicos. marido tivesse aqui, ele ia perguntar assim: como que esse homem consegue? Duas mulheres. Não é, John? O John tá ali balançando a cabeça, ó. Como que o meu marido, como que esse marido consegue ter duas famílias e agora, com essa mulher já grávida, é que foi descobrir. É assim, é ninja, mas vai ter que agora dar conta, né? Assumir, assumir. Assumir, e aí, né? Não tem o que fazer, a criança Lamento, não tem né? culpa, né? A criança não tem Ah, culpa, isso mesmo. Agora, olha, sou juntada com o pai da minha filha e não trabalho. Separar tem o direito à pensão para mim e para ela? No caso, teria pensão com certeza para a filha, mas e para ela? então, a No... gente tem a possibilidade também de pagar, de ter alimento entre cônjuges, né? Ou, no caso dela, uma união estável. Quando a mulher ela é completamente dependente do marido. Isso por conta até da cultura, de antigamente as mulheres não podiam trabalhar, tinham que ficar ali 100% por conta da casa. Às vezes o próprio marido impedia mesmo, falava: olha, você não vai trabalhar, você vai ficar aqui, você vai cuidar dos filhos, abandona isso tudo. E aí, simplesmente, não quero mais você, e aí a mulher fica a ver navios, né? Então, para proteger isso, o direito ele trouxe essa possibilidade, né, do ex-companheiro ter que pagar alimentos para a ex-companheira, porém, tem que comprovar essa dependência financeira, né? E depende do caso. Se for uma mulher mais velha, que não vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho, aí, nesse caso, a gente tem a possibilidade, né, dela receber vitalício, né? Agora, se for uma mulher mais jovem, aí pode estipular um prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, até ela se restabelecer financeiramente no mercado de trabalho. Então, vai ser dependendo do caso. Mas tem a possibilidade, sim, para a criança, com certeza, né? Porque a criança é também do Sim, pai, né? sim, sim. E eu já vi casos de casais que se casam muito jovens e às vezes a mãe fica, né, por conta da casa e o pai vai estudar e vai fazer carreira. É. Então, nesse caso também, talvez esse retardo do tempo que eles ficaram juntos e ela também não conquistou nada, também pode ser vir como, não sei, uma prova, como alguma coisa para ser discutida, tal quanto uma mulher mais velha, por exemplo, que já Sim, não consegue. exatamente. Mas uma coisa importante também é que a gente está falando ali de uma manutenção mensal. Ela não pode cair a condição financeira dela do nada. Então, por exemplo, se ela tem ali uma babá para auxiliar, ela faz a unha, vai no salão, ela não pode, por conta do divórcio, ser privada de tudo isso. Claro que vai abalar o relacionamento, mas a gente não pode ter uma queda brusca. Por quê? Porque se o genitor, né, ele tinha uma condição financeira de bancar ela nesses luxos, né, que a gente fala, o que que acontece? Se ele conquistou, foi por conta também que ela estava ali cuidando dos filhos. É porque ela estava dando apoio emocional, porque ela estava auxiliando, estava fazendo a comida dele para ele chegar e estar pronta. Então, assim, não é só dele, é dela também, né? Tanto que na hora de partilhar, isso vai ser levado em consideração. Então, muitas das vezes o cara, ele tem uma empresa ali, e aí a gente vê que a mulher, ela colaborou ali com a empresa, às vezes ficou ali como recepcionista, auxiliou, e aí na hora do divórcio, a empresa tá no meu nome, é só minha. E não é bem assim. Então, na hora de partilhar o patrimônio também, a gente precisa ver e ser justo, mesmo que a mulher ela não tenha colaborado, dependendo do regime de casamento, a gente consegue aí metade de tudo. Entendi. E o mesmo acontece para o homem? Você já pegou casos Já, assim, já, que são já. Porque precisar ser hoje em dia bancado as assim? mulheres, elas estão tão empoderadas, né? Elas estão conseguindo tanto seu espaço no mercado de trabalho, que a gente vê às vezes a situação inversa. E é a mesma coisa, se o homem ele tem uma dependência financeira da mulher, é a mesma coisa, a mesma lógica, né? Só que, assim, é mais raro de acontecer, e até mesmo pela questão do próprio homem ele ter Seu aquele provedor, né? ego, né? Eu vou pedir pensão para mulher, até parece, eu dou um jeito, né? Então não é tão comum. Mas até mesmo questão de patrimônio, às vezes tá tudo no nome da mulher, ela conquistou tudo sozinha, mas na hora de divorciar, casou lá no regime de comunhão parcial, vai ficar metade para ela e metade para ele, mesmo que ela tenha comprado tudo com recursos próprios. Porque ele estava junto e é o regime que eles escolheram, por isso tem que pensar bem antes de casar, né? Casar. Porque E- qual que vai ser o regime ele que vai escolher, porque isso vai ditar tudo no final. Sim, sim. Costumam, assim, mães, tipo, mães não, né? Mas mulheres te procurar para fazer uma análise antes do casamento? Não, muito difícil.
Assim, normalmente a pessoa, quando ela vai casar, se ela até fala sobre, vamos estruturar aqui um pacto antinupcial, né, que a gente faz. Até gera atrito na hora que, você tá desconfiando de mim, tá casando para separar, e aí gera. Então tem que ser um relacionamento bem maduro para poder conseguir fazer isso. Normalmente é para quem já tá ali no segundo casamento, ou já tem uma vida, né? Já tem filho de um casamento anterior. Aí, normalmente, as pessoas estão com uma cabeça mais aberta para isso. Sim. Mas não é comum. No Brasil, a gente tem uma cultura muito de... então você não me ama, você não É. confia. É bem assim. E é É, engraçado, você falou isso sobre, às vezes, no segundo casamento, e aconteceu é, comigo mesmo. é. No meu primeiro casamento, nem imaginava uma coisa dessa, porque realmente era inconcebível pensar nisso e pensar em amor ao mesmo tempo, né? Uhum. E no segundo, eu já pensei nisso, já fiz uma consulta, foi uma advogada lá em casa, a gente sentou, conversou, alinhou, e aí, diante de todas aquelas informações, eu tomei a decisão. Mas realmente eu vejo que a maioria das mulheres, elas se sentem até, elas são julgadas por isso, e elas mesmo se julgam por isso, porque se elas fizerem isso. Exatamente. Só que gente, precisa fazer, tá? Não é falta de amor, é excesso de amor próprio, na verdade. Porque E a isso pessoa, quando evita tanta briga respeita, né, ela depois, né? entende. A pessoa que respeita, que te ama de verdade, ela vai entender, ela vai querer te proteger também, Sim, sim. né? E independente de onde está a maioria dos bens atuais, né? Se está com um parceiro ou se está com ela mesmo, mas fazer isso, né, de antemão, quando você ainda está com a cabeça fria e está todo mundo, né, ali com muito amor no coração, né, É. para lidar com as situações, é muito mais fácil do que depois, né, quando está na briga. Então fica aí já também essa dica bem importante para vocês, viu? Para quem ainda não casou, né? Quem Ou para casou essas que estão tem como divorciando e quem mudar sabe, também né? o regime de casamento. Mas eu não sei se seria um tema bom para abordar, né? Vamos mudar o nosso regime de casamento do É, nada, assim. eu acho que do nada, acho que pode ser que seja constrangedor, talvez, É, né? Aí eu acho que talvez o peso é maior, né? No meio da. Porque o é, que que pode ter acontecido? Assistiu o podcast aqui e aí quer mudar? nossa, imagina, Ai, meu Deus, aquele então vamos lá. podcast tá dando informação Tá dando demais. informação demais essa mãe. Então vamos lá para mais perguntinhas aqui, ó. É, não queria fazer cesárea e me obrigaram. Posso processar o hospital? Aqui já entra dentro né, da violência obstétrica, É. que é um papo que eu quero realmente levar com você sobre isso. O que que aconteceu? Depois a gente responde a pergunta. Então, bom, eu tava grávida, Uhum. e aí eu engravidei foi antes de casar. E aí eu casei, eu tava com 4 meses de gestação, aí logo que eu casei, eu abri o escritório, eu tinha 21 anos, né? Então tava tudo muito. Abri Novo. escritório, casei e engravidei, tudo junto. E aí eu não tinha me preparado, foi uma gravidez assim, que eu não posso dizer que não foi planejada, porque foi planejada por Deus, né? Eu digo que foi planejada por Deus. Mas na época eu não estava querendo, né, engravidar. E aí engravidei e lidei com aquilo de uma forma até positiva, porque eu sempre quis ser mãe. Como eu sempre quis ser advogada, eu nunca tive ali dificuldade em relação à questão da maternidade, eu não me via não exercendo a maternidade. Então, eu aceitei, né, a gestação, mas foi muito confuso, não deu para poder preparar, não tinha plano de saúde, eu não tinha nada, eu tava começando mesmo ali, saí da faculdade com a cara e com a coragem e fui. Tinha o aluguel do mês do escritório, só, mais nada. E aí, como eu não tinha plano de saúde, né, aí eu fiz todo o pré-natal pelo posto de saúde que atendia e fui ganhar o Estevam na maternidade pública. E aí, quando eu cheguei lá, né, aí eu tava... Foi até virada de lua, né? Eles falam muito que em virada de lua a gente tem a questão Das das contrações. contrações e tudo. Eu não sei se tem a ver, mas eu ganhei Estevam foi na virada da lua. E a maternidade estava lotada. Aí eu cheguei lá para não me mandar embora, e eles foram lá e estouraram a minha bolsa. Então já começou lá na entrada mesmo, sabe? Eles estouraram minha bolsa, me deixaram 1 hora esperando. Então, assim, se eu tivesse para ganhar mesmo, eu teria ganhado ali na espera. Mas aí eu não tava, aí eu tava com 3 centímetros de dilatação. E falaram: olha, eu vou te levar.
eu teria que te mandar embora para casa, porque você tá com 3 centímetros. Isso depois que já tinha estourado sua bolsa. Não, antes. Falou assim: olha, eu tenho que te mandar embora para casa, porque você já tá com 3 centímetros de dilatação. Aí eu falei, ok, porque eu morava 3 minutos ali da maternidade. Aí ela foi e falou assim: não, mas peraí. Volta aqui, deixa eu ver mais uma coisa. Me deitou na maca de novo e estourou minha bolsa. Falou assim: ó, agora eu vou ter que te internar, né? Porque sua bolsa estourou. Aí me internaram, ela até falou: "Ó, você vai ficar muito tempo aqui, porque você tá só com 3 centímetros, então prepara para sofrer aí." E aí eu fui. E aí foi daí pra frente, foi só pra trás. Fiquei abandonada no banheiro, o banheiro completamente imundo. Me deixaram pelada dentro do banheiro, me deixaram sozinha. Teve um momento que eu tive dissociação durante o parto, porque eu fiquei, na minha cabeça, na minha concepção, eu fiquei uns 5 minutinhos dentro do banheiro. E aí, quando eu voltei, meu marido falou assim: você tá lá 1 hora. E eu não lembro desse espaço de Ele te tempo. acompanhou o tempo Não, eles inteiro? não. Como o banheiro ele era coletivo, aí o que que eles falaram? Olha, paizinho, não entra no banheiro, não, porque tem um monte de mãe lá para não tirar a privacidade delas. Era um banheiro coletivo, Era um eles te banheiro colocaram coletivo. pelada lá É. durante E mais de aí, e hora. aí me deixaram lá, tava aquele roupão, né, que a gente fica. Sim, Aí a moça foi e pegou, como tava muito suja aquela bola que você fica, o não Pilates. sei como chama. Pilates. Que aquela bola ajuda, eu até gostei bastante de ficar ali, mas aí tava muito sujo, tudo sujo de sangue, eles não esterilizavam nada. Aí ela foi, pegou e falou assim: me dá tira aqui pra mim, por favor. Eu tirei, na hora que eu tirei, ela pegou e colocou em cima da bola, falou: senta aí que eu vou trazer outro. E nunca mais. E te E deixou lá. me deixou pelado, banheiro sem porta. E aí ele não podia entrar, porque tinha um monte de mãe lá, E você era na muito mesma nova também, situação. nem sabia se aquilo estava dentro da Não, eu legalidade. sabia, Você estava. desde o momento que eu fiquei esperando, eu já sabia, mas eu acho que quando a mulher ela tá em trabalho de parto, ela fica muito fragilizada. Ali eu já era advogada, mas pra mim, assim, eu nem lembrava de direito de nada. Eu só estava preocupada do Estevam nascer bem e de não acontecer nada com ele. Então ali se eu tivesse que eu lutar por mim mesma, tanto que eu não lutei, né? Então assim, eu acho que Gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas o olho dela tá cheio de lágrimas. E olha, você tem quantos anos, Estevam? tem 5 anos. Pois é, tem 5 5 anos. anos que isso acontece. São feridas que acontecem, né, na violência obstétrica que fica para uma vida inteira. Fica. A minha mãe consegue contar o que aconteceu com ela. Ela também foi abandonada dessa forma parecida. E ela consegue contar com detalhes ainda, né, do que aconteceu com É, ela há mais de 40 anos. Então, essa questão de fazer o plano de parto e saber do direito antes, porque é o que a Lohana falou. Depois, quando você está lá, não. você não consegue, você não tem cabeça. E outra coisa, muitas mães acontece o seguinte: ela se vê na situação, ela consegue enxergar que ela está passando uma É, violência obstétrica, mas o bebê nasce bem, graças a Deus. Ele nasce bem. E aí, o nascer bem já compensa tudo que ela viveu ali, é. sabe? Então, ela fala assim: eu não vou mexer porque, graças a Foi Deus, o que ele nasceu aconteceu bem. E comigo, eu não não é. queria também. E não é bem assim, né? Porque isso não pode acontecer. Não, E, não, e ainda mais as inúmeras vezes que tem acontecido isso aqui no Brasil, né? Que é assustador os casos de violência obstétrica. É muito velado, muito escondido, e o pouco que é revelado já é assustador. Então, a gente tem é, que realmente tratar desse assunto, por mais que seja doloroso, e é meio chato, né? Porque quando você está gestante, você quer fazer o enxoval, você quer fazer as fotos de gestante, é tudo tão gostoso, mas falar de plano de parto é uma coisa essencial dentro da gestação. É meio chatinho? É meio chatinho, mas é melhor do que passar uma violência obstétrica depois, né? E como que seguiu, depois o processo? depois de muito sofrimento, né? Eles colocaram ocitocina em mim. Obrigado também. Nenhum É, processo eles te falaram que. não, eles deram a escolha, que foi: ou você aceita colocar ocitocina, ou seu bebê morre. Isso é escolha? Realmente, ela me perguntou, mas ela falou sim. Então, assim, quem que vai falar assim: ah, não, deixa eu morrer? Eu falei: não, Lógico, coloca o sim. que for necessário, né? Aí colocou, aí nada do Estevão nascer, e aí eles xingaram durante o parto. Foi assim, foi muito agressivo mesmo, sabe? Aí me deixaram, me levaram, aí eu pedi anestesia, porque tava doendo muito. Depois colocou esse negócio aí que A dor é acabou. intensa, né? Nossa, aí eu falei assim, aí entrou uma outra moça, no enfermaria do lado, assim. Aí ela tá assim: eu quero anestesia, eu quero anestesia.
Aí eu olhei aquilo ali, eu vi, né? Aí até assim, você tem quantos filhos? Ela, 3. Esse é o quarto. Eu falei, essa daí tá treinada já, né? Sim, vou Aí fazer eu que nem ela. comecei, eu quero anestesia, que até então eu não tinha pedido. Porque assim, eu achava que no parto normal não podia ter. Sim. E aí, quando eu vi que ela tava pedindo, eu comecei a gritar. Também eu quero anestesia, que quero anestesia. Eu surtei, porque eu tava com muita dor. E aí eles não queriam dar. Eu falei, se não der, eu vou tirar isso do meu braço. Aí quando eles viram que realmente eu tava muito brava, eu coloquei meu marido doido também. Também. Aí eles vieram e deram anestesia, mas assim, me deixaram lá na sala de anestesia com 10 centímetros de dilatação sozinha de novo, 1 hora. Tanto que eu dormi. Depois que eu recebi anestesia, eu dormi. Porque aí parou a dor, Parou a dor, você eu conseguiu dormi. E relaxar eu um já tava pouco. com 10 centímetros já para nascer e em posição de parir. E eu Aham. dormi, e em tempo dele nascer ali, aí vieram, aí ficou mais 1 hora insistindo e nada dele nascer. Aí nisso veio um outro médico, que era um médico mais de idade. Aí ele olhou e falou assim: ah, ele não vai nascer, porque o cordão, ela faz a força e o cordão puxa ele de volta. Que ele tava com o cordão enrolado no pescoço. Aí ele foi, virou e falou assim: olha, não dá tempo de fazer cesariana, eu vou ter que usar o fórceps. Ele não falou fórceps, mas eu entendi que era isso. Sim, Ele falou assim: olha, eu vou ter que cortar, eu vou ter que fazer um procedimento um pouco mais agressivo. agressivo, porque do jeito que tá, não tenho o que fazer mais. Tá bom? Tipo assim, tá bom? Aí eu, tá Uhum. bom. Só, tipo, balancei a Você cabeça. só queria que E acabasse a fazer o dor, que né? não tinha mais o que fazer. Aí ele foi e realmente usou o fósseis. Até hoje, o Estevam, ele tem uma marquinha assim ainda. E aí ele nasceu. Depois que ele nasceu, ainda não acabou. Porque antes a culpa era minha, porque eu não estava fazendo força direito, né? Durante todo o período, porque você já tá com 10 centímetros, você que não sabe fazer força para o neném nascer. Eles te falaram isso. Falavam, você não sabe fazer força, você não sabe fazer força. E aí, depois que ele nasceu, colocou ele enrolado no TNT e tava lotada a maternidade. Não sei se tem a ver essa questão de virada de lua ou não, mas estava lotada a maternidade, eles me deixaram assim num corredor, com todo mundo passando, eu recém-parida, e com o Estevão enrolado no TNT, debaixo de um ar-condicionado. E eu fiquei ali mais umas 2, 3 horas até Com eles ele me no colo. levarem com ele no colo, deitada. E eu tinha perdido muito sangue, porque eu perdi, durante o procedimento todo, eu perdi sangue demais. Uhum. Não fizeram reposição, aí me levaram lá pro apartamento, né, onde tinha que ficar. Não é um apartamento, é coletivo, né, no Sim, SUS. enfermaria. Aí me levaram pra lá, aí que eu fui tomar banho e tudo. A mulher falou assim: você tá branca, né? A enfermeira, ela tá assim: você tá branca, você comeu? Eu falei: não, tem mais de um dia que eu não como, não durmo. Aí ela que me ajudou, me levou e Ao todo tudo. foi quantas horas de trabalho de parto? Foram 16. Sim. Que eu cheguei lá, era meia-noite, ele nasceu, era 4 horas, mas que eu fui pro quarto, já era à noite. Então foi uma sequência de violência, né? Foi até o momento que eu saí, porque quando eu saí na porta da maternidade, o segurança, o porteiro que abre, assim, que confere, né, se o bebê é seu e confere, ele virou e falou assim: ah, até ano que vem você tá aqui de novo. Como se fosse um Aham, deboche, assim, aham, como se fosse. debochando, assim, porque eles falam que, né, que tá no hospital público, então eles entendem que é uma mulher periférica, né, Uhum. negra com neném, então, daqui a pouco Todo ela ano tá engravida, ali. todo ano tá aqui. E aí aquilo ali pra mim é Olha como se como ele que o tivesse preconceito, né? Como que o preconceito ele tá em todo lugar É como mesmo. se ele tivesse ali selado, sabe? Tudo que aconteceu no final. Porque eu tava Aham. ainda tentando recuperar, saindo com o Sim, Estevão. sim. Eles não deixaram nem eu vestir a roupa. Eu tinha preparado tudo pra poder vestir. Não deixaram eu colocar a roupa que eu quis. Não deixaram eu colocar a fralda que eu quis. Tudo eles que fizeram. Não deixaram eu dar banho nele. Nada. Gente, isso nem tem tanto tempo assim, em Não, questão de evolução, né? é. 5 anos atrás é pouco tempo para a gente falar que isso já se curou aqui no Brasil. Né? Então, Não, é é. alguma coisa que está ativa aí, Ah, e tá nos mesmo da hospitais. Evelyn depois, porque assim, eu queria ter 2 filhos juntos, né? E mesmo da Evelyn depois, aí o dela eu já fiz o plano de saúde, tudo, programei, foi uma gestação mais tranquila. E eu queria fazer cesariana, e eles não queriam fazer cesariana de jeito nenhum. Porque como eu já tinha um parto normal,
eles queriam que fossem o parto normal, mas eu não tinha condição psicológica Para para viver tudo passar o aquilo. procedimento do parto de novo. Então, eu queria fazer cesariana. E eles não queriam de jeito nenhum, porque eu, né, 25 E anos, é já tenho uma um é uma filho. escolha sua, né, É, foi. que é baseada inclusive em, né, em uma violência sofrida. É, Então foi. assim, Foi muito difícil. Eu fui na maternidade umas 4 vezes. Aí, na quinta vez que eu consegui convencer o médico a fazer cesariana, porque ele olhou pra mim assim e falou assim: Você quer isso mesmo? Eu falei: Pelo amor de Deus. Aí ele foi, ficou com dó e e fez. fez cesariana. Aham. Então, e aí como que foi? Porque você entrou com processo, né, contra o hospital. Entrei. Na verdade, no começo eu não queria, igual toda mãe, né? Que ele nasceu, estava tudo bem, eu queria esquecer. Imagina reviver isso tudo no processo, ainda mais sendo advogada, né? Falei, nossa, eu não quero nem pensar mais o que aconteceu. Mas aí eu tenho uma outra colega que é advogada, que é até madrinha do Estevão também. Ela virou para mim e falou assim: Lohana, guarda as coisas que você tem, provas, porque não, metade dos documentos eles esconderam na maternidade, não deixaram eu trazer. O que eu tinha, eu guardei. Ela falou: guarda, daqui 2 anos você pensa, não decide nada agora, não. Aí eu guardei. Depois que ele fez um aninho e pouco, eu falei assim, Você já estava gente, que eu já melhor, estava né. melhor. Aí eu até agradeci, falei assim: olha, obrigada por você ter, né, me incentivado a guardar, porque provavelmente eu teria jogado tudo fora. Gente, porque é por deixar pra lá É, que que a gente acontece. caminha para o que tá hoje, né. Nossa, eu acho que eu nunca estive numa posição de maior vulnerabilidade do que no momento do parto, assim. Eu acho que eu esqueci tudo. E olha que eu tinha recém-formado, recém-prestado exame de ordem, estava Sim, com o escritório de advocacia, mas assim, eu só queria que ele ficasse bem, sim. sabe? Então, assim, é muito. A mulher, ela precisa de um suporte. É interessante você falar isso, porque eu já entrevistei, uma pediatra aqui, que tem muita informação sobre isso, e ela falou exatamente isso, porque no momento, se você não faz o plano de parto antes, no momento, fica tudo muito vulnerável, você não pensa além da maternidade mesmo, né, do seu instinto materno. O que está prevalecendo ali é seu instinto materno, É. mulher, conhecimento, faculdade que Vai você tudo pra fez, lá. vai tudo para lá. É verdade. Você E no só da Evelyn, como eu já fui mais preparada, eu fiz o plano e tudo, eu procurei fazer o plano de parto. Só que, e era um hospital particular, eu entrei em contato com a maternidade e pedi, falei, olha, eu quero fazer um plano de parto e tudo. Eles nomearam um procedimento lá, tipo, uns extras para você ter durante a estadia de plano de parto. Aí ele, vou mandar para você, mandava um orçamento de cortesias, coisas assim, para você sim, contratar mais. sim. Aí eu, não, mas não é isso que eu quero, é o Não. planejamento do parto. Não, mas o único plano de parto que eu conheço é esse. Então, mesmo no particular, eles privaram. Eu não tive o plano de parto da Evelyn. Mas, como foi cesariana e eu já estava, né, mais preparada, digamos assim, né? Então, foi mais tranquilo. Mas mesmo lá, eu não consegui fazer. Na verdade, o plano de parto ele tem que ser feito por um profissional externo ao hospital. E é É, até válido que seja isso. O que o hospital tem que ter é conhecimento a respeito do seu plano de parto. eles sabiam, né? Mas assim, eu acho que você ter que ditar as regras de como vai ser para eles é muito trabalhoso. Então, Sim. eles, não tem isso daqui. Na Não sei o que verdade, é. o que eles têm que fornecer são as informações. Olha, aqui a gente tem alívio de dor com bola de pilates, com banheira, com anestesia, com massagem, enfim. Com orientação de uma doula. Então, o que eles vão fornecer para você colocar no seu plano de parto é válido, eles têm que fornecer. Agora, o seu plano de parto você precisa fazer realmente com um profissional externo, né? Seja Uhum. ele, igual eu sou terapeuta perinatal, eu estou preparada para fazer um plano de parto. Mas, por exemplo, uma doula ou até mesmo uma enfermeira, né, obstétrica. Então, todas essas profissionais são preparadas para fazer o plano de parto. É te informar, olha, a ocitocina é o hormônio sintético, né, para o aumento das contrações, vai acontecer, pode acontecer em tal hora e tal hora. A hora do ouro é muito importante para o bebê, a hora que o bebê vem até o seio da mãe ali para ter aquele primeiro contato pele a pele. Isso fornece vários outros tipos de benefícios, tanto para o bebê como para a mãe, né, tanto emocional como físico. Então, todas essas informações é um profissional de saúde que vai dar, mas externo ao hospital. O hospital, ele vai se limitar a cumprir o que você falou ou a não cumprir, né? Mas se não cumprir, pelo menos você tem registrado ali e eles têm que justificar de alguma forma por que que não foi respeitado. O que acontece hoje no Brasil, ô Lohana, é que a maioria das mães entregam
a maternidade para os profissionais de saúde, É. né? A gente tem ótimos, excelentes profissionais de saúde dentro de hospitais, inclusive plantonistas muito bons, porém a gente tem uma cultura de ser tudo muito imediato aqui. E então, entrega para os plantonistas, e muitas das vezes eles são cobrados por tempo, por hora ali, então eles têm que acelerar tudo, e até por isso que talvez tenham xingado lá, porque o seu estava demorando, É. mesmo colocando ocitocina, mesmo colocando você para sentir dor, e te desrespeitando ao máximo, mas mesmo assim eles estavam ali achando que eles estavam fazendo o máximo para você, e você não estava retribuindo, É. né? É. Tipo Nossa, o isso. que eu mais queria era É. retribuir. Que era que o Estevam nascesse logo, E o mas processo tá a qual pé em agora? andamento ainda. É, É, tudo muito lento, é né? tudo muito lento, mas a defesa deles foi justamente essa: a criança nasceu viva. É. Em resumo. E aí eu fiquei muito assim abalada, até a perícia que teve, né, que foi recente, agora foi quando o Estevam ele ia fazer aniversário num dia, a perícia foi um dia anterior. De 5 Foi anos. muito difícil para mim a perícia, porque é como se eu estivesse revivendo tudo aquilo de novo. E aí, eles contestaram, claro, né, e sempre falando a mesma coisa: "A criança nasceu viva, a criança nasceu viva". Então, assim, é importante que mesmo você vê que mesmo dentro do processo, há ainda uma falta de empatia, né, porque como é que eles colocam isso dentro do processo? "Ah, é importante que a criança nasceu viva". Porque, E assim, como que viva fica o a que ônus da prova custa? nesse caso? Então, nesse caso, como eu não tinha, né, porque eles retiveram caderneta da gestante, eles não me devolveram, não colocaram nenhuma informação sobre o nascimento, porque o Estevam teve sofrimento fetal, então eles não colocaram, informações relevantes, chorou ao nascer, como é que foi, nada disso eles preencheram. E aí, ficou tudo com eles, eu não tinha informação. Então, inverteu o ônus, né, para que eles trouxessem a informação de como foi o procedimento. Aí eles não trouxeram prontuário, né, porque o prontuário, acho que não iria agregar muito, então, tá andando aí, mas eu entrei assim, claro que eu pleiteei uma indenização, mas nada paga, sabe. Então, assim, foi muito mais no sentido de, se eu que sou advogada, que entendo dos meus direitos, tô deixando pra lá, quem que vai fazer isso? Sabe? Sim. Então, assim, foi muito mais no sentido de sensibilizar, porque se não doer no bolso, principalmente do Estado e dos profissionais que trabalham para o Estado, porque o particular ainda tem aquele receio, né? Mas no Estado, assim, se não doer no bolso, eles não vão mudar. Então, foi muito mais no sentido de colaborar, né? Do que realmente pagar alguma coisa, porque Mas você falou uma coisa aí, só pontuar que, assim, existe muita violência obstétrica também em hospitais privados. Até porque muitos hospitais, eles recebem plano de saúde. E o plano de saúde, né, já é conhecido, né, de todo mundo que ele paga super mal para os profissionais. Então, eles recebem ali por hora, então, ou por parto. Então, eles têm que fazer tantos partos por hora para compensar, né, aquela hora dele, né? Para compensar em relação ao particular mesmo. Então, existe muita violência obstétrica, inclusive com planos de saúde, na rede privada também, é. e da mesma forma, viu? Existe E eu mesmo. acho que também quando igual eu liguei no parto da Evelyn e eles recusarem a fazer a cesariana, isso tudo também configura. Claro que não chega aos pés do que aconteceu com o Estevam, mas então, assim, quem decide a via de parto é a mãe. Até respondendo a pergunta, quem decide de que forma que vai ser é a mãe, É, ciente de todos os vou até riscos, ler né? agora a pergunta de novo, para a gente encerrar com essa, porque, ô, gente, parece que a gente ficou aqui 5 minutos, né, É, Lohana? Mas não. para ter um segundo convite. Exato, a gente pode fazer podemos fazer um replay, porque tem pergunta aqui, ó, que a gente não vai conseguir responder por aqui. Inclusive, depois eu vou te mandar elas também, para que você possa fazer caixinhas de pergunta com elas Não, e a gente perfeito. postar, pode ser? Porque Claro. senão a gente vai ficar aí sem postar, sem postar essas perguntas. Ela colocou, não queria fazer cesárea e me obrigaram. Posso processar o hospital? Sim, na verdade, assim, a cesariana, ela é exceção, né? Então, a mulher que decide a regra de parto, mas normalmente a gente recomenda o parto normal. Mas quando há risco de vida para a mãe ou para o bebê, aí vai para cesariana, né? Você muito mais do que eu entende sobre Sim. isso. Então, assim, a gente tem uma questão de decisão materna e decisão médica, né? Então, a gente precisa avaliar o contexto para poder, né,
responder essa pergunta. Realmente é o depende ali, né? É. Mas, considerando que foi, assim, gratuito, olha, você vai para cesariana e pronto, sem ter uma justificativa plausível, né? E não tem mais o que fazer para estimular o parto normal, aí, nesse caso, cabe sim um processo judicial, porque é uma violência obstétrica. O corpo é da mulher e ela que vai decidir como que ela vai dar à luz. Sim, encerrou belíssimo isso, porque realmente é isso, É, né? Gente, vamos pensar aí como mães, no contexto geral de tudo que a gente abordou aqui, para a gente abraçar mesmo assim, os nossos direitos, sabe? Como mãe, como mulher, né? Como esposa, né? Como parceira, porque a gente não pode simplesmente achar que, né, que tá tudo certo só porque a gente teve, né, ali o nosso bebê saudável e a qualquer custo. Não, não precisa ser assim. Então, é se posicionar mesmo, essa questão de violência obstétrica, a gente precisa levantar a bandeira, porque é urgente aqui no nosso país o que a gente passa, né, o que passa nessas maternidades. Não é balela, não é que a gente está falando mal da nossa equipe médica, não é isso. É todo um processo, né, que está sim. instalado ali dentro. Inclusive, médicos falam muito sobre isso, né, que há violência obstétrica mesmo, e que acham bom quando uma mãe chega com um plano de parto. Lógico que o plano de parto, ele tem que ter coerência. Não pode ser qualquer coisa colocar lá dentro do plano de parto. Ah, eu quero cheiro de rosas na hora, né, do meu parto. Eu quero a luz, né? Não. Tem como você pedir, principalmente na rede privada, tem como Sim, você colocar várias coisas, e é o que você falou, eles vão é, cobrar por isso. E sim. tudo bem quanto a isso, mas tem que ser dentro das coisas possíveis, né, da maternidade ali, do parto, tem que estar ali à vista para a mãe decidir e com antecedência, não na É. hora, porque na hora a gente não Não consegue. consegue. E também, independentemente se teve ou não plano de parto, a mulher ela tem que ser ouvida, né? E Sim, não ser induzida ali a ceder o procedimento em si. Tem que ver. O médico ele tem capacidade, né, de chegar e explicar, mesmo que diante da dor, né, de uma forma mais tranquila. Olha, a gente tem essa opção. Né, conversa com o pai, quem tá acompanhando, o que que vocês decidem agora que vai ser melhor, né? o E não acompanhante nessa hora é é, por isso importantíssimo. que é boa a participação paterna também, né? Sim, Porque, pelo menos no meu caso, eu acho que isso teve bastante interferência, porque eu estava numa situação de vulnerabilidade e o meu marido de desconhecimento, porque quem estudou tudo sobre maternidade fui eu, né? Então tem que trazer os papais aí para participar de forma efetiva, porque na hora a gente não consegue dar o grito e sim. precisa de Eu alguém até fiz ali. uma postagem sobre isso outro dia, de que a dica importantíssima do plano de parto é você deixar seu parceiro totalmente ciente do que você colocou. Exatamente. Porque só fazer e guardar para vocês, mães, não vai adiantar. Vocês É, vão precisar realmente compartilhar com o parceiro, que é quem vai estar ali mais lúcido, vamos dizer é, assim, né? Naquele momento ali, com menos hormônios, né? e Agitação mesmo com uma hormonal. doula, né, eu acho que é uma decisão que Sim, tem que ser compartilhada sim. com o pai, É né. verdade, com certeza. Lohana, foi tão bom te receber aqui. Vou te falar que a gente tem assunto para a gente ficar aqui um dia inteiro batendo papo. E até por isso, eu vou deixar, então, já combinado. Se o pessoal deixar perguntinhas, vamos combinar assim, ó. Vou colocar de novo perguntinhas. Se tiver mais perguntinha, a gente Ah, vai por trazer a favor, hein. Lohana de novo aqui no nosso podcast, fazer mais um podcast de direito de mãe, que tem muita coisa para a gente falar. Mas muito obrigada, tá? Foi um prazer enorme falar com você. Deixa aí suas redes sociais, seus contatos, para o pessoal te achar aí também. Então, gente, eu quero muito voltar ano que vem para eu poder falar um pouco mais sobre maternidade, sobre direito, que é um assunto que eu amo. Então, enche o saco da Diana lá no Instagram dela para poder para me trazer aqui de novo, porque eu quero voltar. Tá? Então, aí é um combinado que eu faço com vocês. E para você que gosta, né, que gostou do podcast, me segue lá no Instagram. Meu Instagram pessoal é Lohana. Não, Lohana Gomes.advogado. E, não, Lohana Gomes.adv. Pode falar de A, mi- novo, a, né? Que mi- você corta, né?
Meu Instagram, O meu pessoal. Instagram pessoal é lohanagomes.adv. E lá tem conteúdo aleatório sobre maternidade, sobre direito e um pouco do cotidiano, né, da maternidade. E o do escritório, que é onde você pode ficar por dentro dos seus direitos, é l.gomes Advogados. E lá tem conteúdo para dar e vender e doar, porque a gente gosta de realmente ali deixar as pessoas cientes dos direitos dela, né? E principalmente as mulheres, né? Porque o escritório de advocacia feminina, a maior parte da equipe é feminina, a gente quer que as mulheres sejam realmente empoderadas e tenham conhecimento. E esse jeitinho seu de lidar com o direito, que não é todo, né, engomadinho, Ah, né, com é. aquele palavreado todo engomadinho, isso é muito descontraído, isso é muito bom e faz a gente entender sobre o tema sem precisar, né, ficar realmente perguntando de novo. É Descomplicado, né? descomplicado. Então, parabéns por esse Ah, jeito também de lidar obrigada. com o direito, principalmente para gente que é mãe, que aí descomplica, porque realmente a gente procura para descomplicar mesmo. É, e eu volto ano que vem, né, gente? Volta ano que vem, vou deixar a caixinha de pergunta. Ô, gente, muito obrigada, tá, por assistir aí mais um podcast Desabafo de Mãe. É muito bom ter vocês aqui compartilhando também dúvidas, informações, histórias. E a gente está preparando para o ano que vem muitos outros episódios. Tem convidados especiais, assim como a doutora Lohana, que vai estar aqui com a gente. Então, já segue Diana Bessas aí, o Instagram. Segue lá no YouTube também. No YouTube eu também coloco bastante conhecimento lá para vocês. E o site dianabessas.com.br. Acessa, vocês vão ter uma surpresa, porque tá lindíssimo, com muito conteúdo, inclusive calculadoras e testes emocionais, por exemplo, para vocês fazerem e descobrirem as etapas, né, que vocês estão, e vários outros testes a gente vai colocar em breve lá. Mas o site está lindo, com muito curso, muito conteúdo, tem conteúdo gratuito, tem outros conteúdos também para vocês se informarem ali como mães, como mulheres. Então, um beijo grande para a família toda e a gente se vê no próximo episódio do Desabafo de Mãe.